Levin e este é o Life, Liberty and Levin. E estou aqui para esclarecer os fatos. Nós, o povo americano, os Yankees, americanos de sangue quente que já viram guerras em todo o planeta, que já viram guerra em nosso próprio país, a guerra revolucionária e a guerra civil. Acabamos de presenciar algo tão espetacular quanto qualquer outra coisa que já tenha sido feita. Um comandante em chefe extraordinário, um exército extraordinário, uma tecnologia extraordinária, tudo se unindo para eliminar a maior ameaça a este país desde que fomos atacados em Pearl Harbor. É isso mesmo. Armas nucleares com mísseis intercontinentais nas mãos de nazistas islamistas que querem nos apagar da face da Terra. Isso não está recebendo a atenção positiva que merece. Nós, o povo americano, celebramos ocasiões como esta. Nós honramos as pessoas envolvidas. Em vez disso, ouvimos os democratas. Os isolacionistas, a mídia reclamou. A lei dos poderes de guerra, isso é ilegal. Conseguimos atingir todos os vocais? Seriam os mesmos democratas, a mídia e os isolacionistas que não queriam que os vocais fossem atacados em primeiro lugar, não é? Seriam os mesmos democratas, a mídia e os isolacionistas que permitiram que os norte-coreanos tivessem 50 bombas nucleares porque não quiseram destruir a instalação nuclear que eles tinham. O apaziguador, Obama. Pior ainda é o apaziguador Biden, financiando o inimigo. E olha o que foi feito. Olha o que foi feito. Isso merece ser comemorado. Então, sabem o que eu vou fazer hoje à noite? Senhoras e senhores, com vocês, nós vamos comemorar isso. Então relaxem, aumentem o volume da sua TV. E lá vamos nós. Vai. Há pouco tempo, os Estados Unidos realizaram ataques de precisão massivos contra as 3 principais instalações nucleares do regime iraniano: Natanz, Lord e Isfahan. Todo mundo ouviu esses nomes por anos enquanto eles construíam esse empreendimento horrivelmente destrutivo. Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e pôr fim à ameaça nuclear representada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Esta noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve fazer as pazes. Se eles não fizerem isso, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis. Por 40 anos, o Irã vem dizendo: morte à América, morte a Israel. Eles têm matado nosso povo, arrancado seus braços, arrancado suas pernas com bombas nas estradas. Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de 1.000 pessoas e centenas de milhares em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram como resultado direto do ódio deles. Em particular, tantos foram mortos pelo general deles, Qasem Soleimani. Decidi há muito tempo que não deixaria isso acontecer. Isso não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma equipe jamais tenha trabalhado antes e avançamos muito para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Quero agradecer às Forças Armadas de Israel pelo excelente trabalho que fizeram. E, mais importante ainda, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram aquelas máquinas magníficas esta noite e todos os Estados Unidos. As Forças Armadas por uma operação como o mundo não via há muitas décadas. Espero que não precisemos mais dos seus serviços nessa função. Espero que sim. Também quero parabenizar o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Heisenkani, um general espetacular, e todas as mentes militares brilhantes envolvidas nesse ataque. Dito tudo isso, isso não pode continuar. Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos 8 dias. Lembrem-se, ainda há muitos alvos restantes.
O de hoje à noite foi, de longe, o mais difícil de todos e talvez o mais letal. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atrás desses outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos. Não há nenhum exército no mundo que poderia ter feito o que fizemos esta noite, nem de perto. Nunca houve um exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco. Amanhã, General Kane, secretário de Defesa. Pat Hegseth dará uma entrevista coletiva às 8 horas, no Pentágono. E eu quero agradecer a todos e em especial a Deus. Quero apenas dizer que te amamos, Deus, e amamos nossos grandes militares. Proteja-os. Deus abençoe o Oriente Médio. Deus abençoe Israel e Deus abençoe a América. Muito obrigado. Obrigado. Veja a glória do Deus, o Senhor. Ele está viajando pela vindima, onde as uvas da ira são armazenadas. Ele libertou a noite fatídica, no meio da espada veloz do mundo. Ele é verdadeiro. Veja, faz exatamente um ano completo desde o último momento em que tive o privilégio de tocar o sal, aquele sal tão doce e puro, vindo diretamente do vasto e profundo oceano. Sim, faz precisamente um ano inteiro desde que minhas mãos sentiram essa conexão, mas, apesar do tempo que passou, meu espírito interior continua a sussurrar e a afirmar com clareza: o que é verdadeiramente autêntico e inegável é aquilo que se alinha com o que é intrinsecamente correto e justo. Então é verdade, é o que é. O que é verdadeiro é o que é. Glória, glória, aleluia. A beleza resplandecente e majestosa dos céus, Cristo, o Salvador, nasceu do outro lado do vasto e profundo mar, manifestando a inigualável e divina glória do Senhor. Sinto uma imensa e profunda felicidade em poder compartilhar e falar do seu amor eterno e incondicional para você, com todo o meu coração e alma. Este é o meu sonho. Quero parar e imaginar um sonho. Quero te chamar,
querido filho, e ver como. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Paz, verdade e paz marcham em todos. Não vou permitir de forma alguma que você abandone completamente seu coração e desista de tudo, pois é fundamental que você mantenha a esperança e a força interior. Sim, me desculpe. Inacreditável. Você ama essas pessoas. Isso é para vocês, Forças Armadas. Isso é para você, presidente. Vocês merecem ser honrados e amados pelo povo americano, e são. 90% do povo americano apoiou isso, e agora que foi ainda mais vitorioso. E eu seria extremamente negligente se não mencionasse nossos grandes parceiros nesta batalha. Os israelenses, seu líder extraordinário também, Benjamin Netanyahu, suas incríveis forças de defesa de Israel, o IDF, suas agências de inteligência, o Mossad e assim por diante, eles estão nesta guerra e lutaram e ainda lutam. Somos uma grande equipe, não importa quantas pessoas tentem nos dividir, americanos dos israelenses. Compartilhamos um sistema de crenças judaico-cristão. A Terra Santa é a nossa Terra Santa, nossa Terra Santa. Foi lá que o judaísmo e o cristianismo nasceram. Ben Ami. Ben Ami. Em homenagem, os israelenses têm uma oração que cantam, às vezes leem, em apoio às Forças de Defesa de Israel, o IDF. E eu quero compartilhar isso com vocês agora também. Vá em frente. Nossa terra, esta vasta e abençoada terra, que se estende desde a fronteira mais distante até as águas geladas do Mar Branco e até as areias douradas e antigas do deserto do Egito, e que se prolonga do grande mar, o oceano imenso, ao mar do amor, um lugar de paz e união, Beaia Beacha Bob Bob Obaie. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia e poder, dê aos nossos inimigos que se levantam contra nós com intenções hostis, aqueles que estão diante de nós em desafio, o Santo, a sua divina proteção e salvação, para proteger e salvar nossos valentes soldados de toda e qualquer dificuldade e aflição que possam enfrentar, de toda dificuldade e doença que possa atingi-los, e para enviar bênçãos abundantes e sucesso duradouro em todos os seus empreendimentos e feitos, garantindo a vitória e a prosperidade em cada passo de seu caminho. Que nosso Senhor fale sobre eles e os proteja no caminho da salvação e da vitória. E neles está escrito, de forma clara e inquestionável, porque o Senhor teu Deus, o Criador de todas as coisas e o teu protetor fiel, que está sempre contigo em cada passo da tua jornada, pelejará com grande poder e determinação contra ti, contra o teu inimigo, aquele que se levanta para te oprimir e te desafiar, para te castigar de forma Justa e merecida, e assim, ele dirá com autoridade e convicção, Amém, que assim seja, confirmando a sua palavra e o seu propósito. Svaganalei sabe Svaganalei. Sabe, tatis absolutely fantastic, truly remarkable. América e Israel pareciam realmente dois países que realmente fizeram isso. Donald Trump é um amigo meu. Benjamin Netanyahu é um amigo meu.
Agora quero que vocês ouçam de um presidente para quem trabalhei por 8 anos. 8 anos, e cujo retrato oficial, quando o presidente Trump se senta na mesa Resolute, fica sobre seu ombro esquerdo. Donald Reagan. Quase 40 anos até o dia de hoje. Quase 40 anos até o dia de hoje. Vai. Todos esses estados estão unidos por um simples fenômeno criminoso. O ódio fanático deles aos Estados Unidos, ao nosso povo, ao nosso modo de vida, à nossa posição internacional. E o propósito estratégico por trás do terrorismo patrocinado por esses estados fora da lei é claro: desorientar os Estados Unidos, interromper ou alterar nossa política externa, semear discórdia entre nós e nossos aliados, amedrontar nações amigas do terceiro mundo que trabalham conosco por soluções pacíficas de conflitos regionais, por fim, remover a influência americana daquelas áreas do mundo onde estamos trabalhando para trazer governos estáveis e democráticos. Em resumo, fazer com que recuemos, nos retraiamos, nos tornemos uma América fortaleza. Sim, o verdadeiro objetivo deles é expulsar a América do mundo. E é por isso que essas nações terroristas estão armando, treinando e apoiando ataques contra esta nação. E é por isso que podemos ser claros em um ponto. Esses estados terroristas estão agora envolvidos em atos de guerra contra o governo e o povo dos Estados Unidos. E, segundo o direito internacional, qualquer Estado que seja vítima de atos de guerra tem o direito de se defender. Agora, para o benefício desses governos fora da lei que estão patrocinando o terrorismo internacional contra a nossa nação, estou preparado para oferecer uma breve lição de história americana. Diversas vezes no passado dos Estados Unidos, tiranos estrangeiros, senhores da guerra e ditadores totalitários interpretaram mal a já conhecida simpatia, paciência e generosidade do povo americano como sinais de fraqueza ou até mesmo decadência. Bem, é verdade, somos um povo tranquilo, lento para a ira, hesitante em ver perigo em cada horizonte. Mas também é verdade que, quando as emoções do povo americano são despertadas, quando seu patriotismo e sua raiva são provocados, não há limites para o seu valor nacional nem para a paixão ardente de proteger a tradição tão prezada de liberdade desta nação. Teddy Roosevelt certa vez disse o seguinte: o povo americano é lento para a ira, mas quando sua ira é acesa, ela queima como uma chama devoradora. E foi outro líder, desta vez um adversário estrangeiro, o almirante Yamamoto, que alertou sua própria nação após o ataque a Pearl Harbor, dizendo que temia, abre aspas, que apenas tenhamos despertado um gigante adormecido e sua reação será terrível. Sim, nós, americanos, temos nossos desentendimentos, às vezes barulhentos, quase sempre em público. Essa é a natureza da nossa sociedade aberta. Mas nenhuma potência estrangeira deve confundir discordância com desunião. Aqueles que se sentirem tentados a fazer isso deveriam refletir sobre o nosso caráter nacional e nossa história, uma história repleta dos destroços de regimes que cometeram o erro de subestimar o vigor e a determinação do povo americano. Então, hoje, permitam-me falar em nome de um povo unido. Deixem-me dizer simplesmente, somos americanos, amamos este país, amamos o que ele representa e sempre o defenderemos. É isso que somos, América. Não o que a imprensa diz que somos, não o que os isolacionistas dizem que somos, não o que os democratas dizem que somos. Esses são liliputianos. Essas são pessoas que nos colocariam em perigo de morte. Essas são pessoas que parecem mais interessadas em promover o que esperavam que fosse nosso fracasso ou a reação à vitória. Vivemos tempos muito perigosos, mas importantes.
Temos um presidente dos Estados Unidos que é uma figura histórica e icônica. Ele enxerga essas coisas. Ele entende isso. Ele sofre pressões contrárias que tentam miná-lo e apunhalá-lo pelas costas, até mesmo entre alguns dos seus chamados amigos. Porque ele não aceita as exigências ideológicas deles. Temos um partido democrata que parece existir para transformar fundamentalmente a América. Um partido democrata que indica um islamista marxista, assim como esse tal de Scão Donner, para a maior cidade dos Estados Unidos da América. Um islamista marxista que prega a intifada global. O que é intifada global, América? Isso significa terrorismo mundial contra você e contra mim. E depois ele finge que não disse isso ou que significa outra coisa. Ele quer destruir a cidade de Nova York. Por Deus, se for eleito, ele vai conseguir. Temos um inimigo interno que financia a destruição de nossas faculdades e universidades com dinheiro estrangeiro. Temos bilionários do dinheiro obscuro que estão minando nosso país. Temos um antissemitismo se espalhando como nunca vimos, desde a década de 1930 na Alemanha, e há um homem que está lutando contra isso com sua administração, e esse homem é Donald Trump. Donald Trump destruiu essas instalações nucleares. Os israelenses, francamente, abriram um caminho para que fizéssemos isso. Não está na hora de apoiarmos e torcermos pelas pessoas certas e condenarmos aqueles que não são? Digo isso do fundo do meu coração. Senhor Presidente, que Deus te abençoe e obrigado. Forças Armadas dos Estados Unidos, que Deus abençoe vocês e obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, que Deus te abençoe e obrigado. Forças Armadas de Israel, que Deus abençoe vocês e obrigado. Vocês salvaram o mundo, talvez por um dia, talvez por um mês, talvez por 10 anos, mas vocês se posicionaram. E vamos torcer para que todas as gerações que vierem façam exatamente a mesma coisa.